Abre aspas aqui. Schilling falando. O problema da indução consiste em perguntar pela justificação lógica dos enunciados universais acerca da realidade. Reconhecemos com Hume que não existe semelhante justificação lógica. Não pode haver nenhuma, pelo simples fato de que eles não são autênticos enunciados. Certo? Schilling está seguindo o Wittgenstein. São propostas de enunciar. São propostas. Toda vez que nós dizemos todos, usamos essa palavra complicada, não é? Dizemos todos para nos referir ao universo, isso é uma proposta de enunciado, isso não é um enunciado. Agora vejam aqui nota 7. Nota 7. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Então vamos ler. No que se refere às leis naturais, acharam? Não, chega. Vai na nota de rodapé. Está tão grande o número que a gente não consegue. É teste de Pisgão. Na sequência. Problema disso. Não se for no Chile. Você dá aquela lupinha aqui. Não se refere aos níveis. É o Chile. Eu acabei de parágrafo da nota de rodapé. aqui embaixo, ó, a última, assim, na página 36. Não dá pra gente ficar 7 aqui. Vocês vão trazer os óculos de leitura de cor. Aí não, isso aqui é lupa. Bom, agora até eu me perdi aqui. No que se refere às leis naturais, Schilling escreve. Tá certo? Acharam? Abre aspas. Se fez notar frequentemente que, estritamente, não podemos falar nunca de uma verificação absoluta de uma lei, pois fazemos sempre, por assim dizer, a ressalva de que pode ser modificado à vista de novas experiências. Se posso acrescentar entre parênteses, continua Schilling, algumas palavras acerca desta situação lógica, o fato mencionado arriba, quer dizer, lá no texto, significa que uma lei natural não tem, em princípio, o caráter de um enunciado, senão que é uma prescrição para a formação de enunciados. Certo? Schilling que atribuía esta teoria logo embaixo a uma comunicação pessoal de Wittgenstein. Certo? Sabe o que é que o Popper diz? Então, o Popper diz, bem, então, o Popper e o Wittgenstein, eles não se entendiam, inclusive, assim, quando eles iam para congresso, eles sempre brigavam feio, de um sair e deixar o outro falando. O Popper diz o seguinte, olha, se a ciência não tem autênticos enunciados, então a ciência é tão sem sentido quanto a metafísica. E o Wittgenstein liquida com a possibilidade da ciência. Certo? Então é inadmissível, quer dizer, nós agora não temos mais ciência, nós só temos metafísica. Ora, eu tenho que manter que a ciência tem autênticos enunciados, porque se eu não fizer isso, não há ciência empírica. E ciência empírica, quando o Popper utiliza aqui a expressão ciência empírica, ele não está dizendo que existe ciência empírica e ciência não empírica, não. Toda ciência, se for ciência, só pode ser empírica, não é? Então, se eu tenho só uma proposta de enunciado, não é um verdadeiro enunciado, então esses enunciados são tão falsos, são tão nonsense quanto os enunciados da metafísica. E aqui agora, no momento em que o Wittgenstein quer falsificar o problema de Hume, dizendo que o problema de Hume é um problema falso, porque ele quer recuperar a lógica indutiva, o que ele faz é jogar a criança e o bebê, a água do banho e o bebê junto
não é fora, quer dizer, ele joga, ele lança a ciência nos braços da metafísica. Então agora não tem mais ciência, tá certo? Então, diz o Popper, não podemos aceitar a tentativa do Wittgenstein, temos que ficar realmente com a crítica de Hume, não é? Então, o problema da indução, e temos que liquidar de uma vez com o indutivismo. Bem, quando chegamos nesse ponto, nós temos que perguntar então para o Popper qual é o critério de demarcação, porque no caso da lógica indutiva, que a essa altura sabemos que não é uma lógica, porque falácia não é lógica, mas tanto que a gente deve sempre se referir a pensamento indutivo, mas nunca lógica indutiva, essa expressão é incorreta. Os livros de lógica normalmente falam lógica indutiva, lógica dedutiva, mas quando a gente aprofunda essa discussão, pensando no problema de Hume, na crítica que Hume fez a indução, desde Hume para cá, na verdade, não se pode mais falar em lógica indutiva. Você tem uma maneira indutivista de pensar, uma maneira indutiva de pensar, mas não que isto seja uma lógica. O Hume, se vocês forem ao texto dele, a investigação sobre o entendimento humano, o Tratado da Natureza Humana, que é onde ele apresenta esse problema, vocês vão ver que ele diz o seguinte, quando eu digo que todas, se fosse dar esse exemplo, todas as megalópolis envenenam as pessoas com chumbo, ele diz assim, eu digo isso porque eu estou habituado a ver que essa megalópole aqui envenena a pessoa com chumbo, que aquela outra envenena a pessoa com chumbo, que aquela outra envenena a pessoa com chumbo. Então eu começo a acreditar que todas envenenam, mas eu não tenho justificativa lógica. É como a próxima megalópole que eu observar pode não envenenar as pessoas com chumbo, o que é uma possibilidade efetiva, né? Se eu pego uma cidade que é uma megalópole, mas que já tem uma tecnologia e uma consciência política altamente desenvolvida, ambientalista, etc. e tal, que controle a poluição e que não tenha chumbo no ar, então não envenena a pessoa com chumbo. E ainda assim é uma megalópole, é como o Hume dizia. Por que eu digo que o sol vai sair amanhã? Por uma demonstração lógica, porque ele saiu todos os dias da minha vida, ele saiu, então eu digo que amanhã ele vai sair porque eu posso garantir, logicamente? Não, logicamente eu posso pensar que amanhã o sol não vai sair, que ele pode não sair. Quando eu digo que ele vai sair amanhã, é por causa do meu hábito. Na verdade, o Hume tem uma teoria psicológica da indução, quer dizer, ele fundamenta a nossa inferência indutiva na psicologia, é uma questão psicológica e não uma questão de lógica. Então, nós temos um pensamento indutivo, sim, mas é uma fundamentação psicológica. A inferência indutiva, que é uma falácia lógica, é uma inferência de ordem psicológica. Tá certo? Bom, então o Popper disse, isso não serve como lógica, a dedução no lugar, lógica dedutiva no lugar. Agora, a verificabilidade, esse critério de sentido, também não serve, não é? Também não serve, porque, em última análise, eu elimino a própria ciência, quer dizer, eu transformo a própria ciência num enunciado sem sentido. Né? Se eu pego o argumento de Wittgenstein, para tentar fugir do problema de Hume, continuar aceitando a indução, continuar aceitando o critério de verificabilidade, continuar aceitando o critério de sentido, eu elimino a própria ciência. Não é? Então não temos mais ciência, tudo então é metafísica. E talvez fosse interessante, porque a gente voltaria a ser grego. Não é? Teria metafísica de um lado e opinião de novo do outro. E era um mundo muito mais interessante, o mundo dos gregos, muito mais imaginativo, fantasioso, muito mais bonito do que o mundo da ciência, né? Eu acho. Opinião pessoal. Então a gente só teria metafísica mesmo, só teria episteme e doxa, e não esse problema da ciência e da metafísica. Mas Popper é um filósofo da ciência, ele quer dizer o que é a ciência para nós.
E a ciência não é nada disso que os indutivistas dizem que é, não é nada disso que os positivistas lógicos dizem que é. Não é? E não é nada disso que até hoje todos nós acreditamos que a ciência é, porque até hoje nós somos indutivistas, somos positivistas, não sabemos, criticamos o positivismo, mas nas nossas práticas nós somos positivistas, não é? Como eu disse, né, já várias vezes, se a gente mandar um projeto para o CNPq, para a FAPESP, para a Araucária, eu não sei, mas imagino que seja, vá no mesmo esquema das agências de fomento do Brasil. Se você não seguir os cânones do indutivismo e do positivismo lógico, o projeto é rejeitado. Então isso não é ciência, não é? Você começar a mandar projetos com pesquisa qualitativa, com formulação popperiana da ciência, bom, primeiro que eles não vão nem entender o Popper, né? Começa por aí, não é? Porque tem uma filosofia popperiana da ciência. Não vão nem entender o Popper. É porque quando a gente entender bem Popper, eu acho que com essa aula de hoje e a próxima, acho que a gente vai ter uma compreensão razoável de Popper, a gente vai entender que a ciência é um conhecimento muito frágil, é um conhecimento muito transitório, um conhecimento muito... ele não tem essa solidez que os cientistas dizem que ela tem. Então, e já vai começar agora, quer dizer, o Popper diz o seguinte: qual é o critério de demarcação? Ele não pode ser um critério naturalista. O que é esse critério naturalista? É você achar que o mundo se divide em dois mundos, um mundo empírico e um mundo não empírico, como os indutivistas e positivistas lógicos pensavam, de tal modo que o mundo que faz sentido é um mundo empírico e o mundo que não é empírico é um mundo que não faz sentido. Como se essa demarcação fosse uma demarcação natural. Então Popper diz, há um naturalismo, não é? No positivismo lógico, em que eles estão, na verdade, dizendo o seguinte: o mundo é constituído assim, como se pudéssemos dizer então que há dois mundos, em que um mundo é empírico e o outro mundo é não empírico. Popper diz, não é assim. O critério de demarcação não pode ser um critério naturalista, tem que ser uma convenção. E uma convenção significa sempre um acordo entre as pessoas. É um acordo entre cientistas. E ele diz, eu proponho para vocês que o critério de demarcação seja a falsificação dos enunciados universais, das hipóteses ou das teorias. Não é? Enunciado universal, hipótese ou teoria, dá tudo na mesma coisa, tá certo? Seja a falsificação, proponho para vocês. Daí ele diz, uma convenção envolve um juízo de valor. Certo? Envolve um juízo de valor. Então ele diz assim, o critério do positivismo lógico, o critério de verificabilidade, era um juízo de valor. Eles não apresentavam como juízo de valor, eles apresentavam como um critério naturalista, mas era um juízo de valor, não é? Qual era o juízo de valor dele? Que os enunciados empíricos, que são os enunciados que têm sentido, são os enunciados que podem ser verificados e que nós devemos buscar a confirmação deles, não é? Os exemplos, que nós devemos buscar o positivo. Popper diz, pois bem, eu proponho um outro juízo de valor. Eu proponho que nós busquemos o negativo, que nós busquemos o contra-exemplo, não o exemplo. Que toda vez que nós tivermos uma hipótese e que nós acreditarmos nela, aceitarmos ela, que nós procuremos o negativo dela, nós procuremos contraditá-la, não é?